samaritano. Quem é? Quem será o bom samaritano? O bom samaritano, o bom samaritano. Quem é? Quem será o bom samaritano? Quando alguém cai bem perto de você, qual reação que o outro vai merecer? Bem do seu lado, o que você vai fazer? Vai fingir que não vê, ou estender a mão e socorrer? O bom samaritano, o bom samaritano. Hoje, a nossa reflexão será sobre uma passagem que o evangelista Lucas nos traz no capítulo 10, versículos 29 a 36, quando um homem questiona Jesus: quem é meu próximo? E aí, Jesus, ele prossegue contando uma pequena história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e ele caiu nas mãos de assaltantes. E esses assaltantes, depois de tê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando ele semi-morto. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao ver esse homem, passou pelo lado oposto. E de forma semelhante, também um levita. Os levitas, eles também dedicavam serviço no templo na época, mas as atribuições deles, eram atribuições acessórias ao culto, porém menos importantes que as dos sacerdotes. Então, esse levita, da mesma forma, também vinha por aquele lugar e passou pelo lado oposto ao ver aquele homem caído. Certo samaritano, em viagem, também passou por lá. Os samaritanos, naquele período, eles tinham o antagonismo entre as duas nações, entre os judeus ortodoxos e os de Samaria. E eles tinham esse antagonismo devido a divergências de opiniões religiosas, mesmo que a origem das crenças fossem as mesmas. Então, eles tinham esse antagonismo. E Jesus usa o samaritano nesse exemplo. Então, o samaritano, em viagem, foi até esse homem caído. Ao vê-lo, compadeceu-se e, aproximando-se, atou os seus ferimentos, derramando óleo de oliva e vinho. E após colocou esse homem sobre o seu animal de carga. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, que era a moeda da época, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e o que gastares a mais, quando eu retornar, te pagarei. Qual destes 3 te parece ter se tornado próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes? Jesus, nessa história, ele leva aquela pessoa que questionou quem é o meu próximo, pela imaginação, a assumir o lugar daquele homem caído no chão. E ainda o faz se perguntar: se você fosse o caído, quem seria o seu próximo? Quem que te estendeu a mão? Já percebemos que quando falamos sobre caridade, nós sempre nos imaginamos ajudando alguém?
Contudo, a posição contrária é mais difícil. E é isso que Jesus fez aquele homem se pôr no lugar do caído. E é muito bom quando a gente está nessa situação de poder ajudar, quando a gente tem o recurso de auxiliar o necessitado. Difícil, porém, quando se é o necessitado, né? De nós recebermos o auxílio. É muito confortável trazer uma palavra de consolo. O difícil é precisar de uma palavra de alento. Porque nesse momento abre-se a cortina do eu. Ou seja, nós percebemos que o mundo é muito maior do que nós mesmos, quando estamos na situação de necessitarmos de auxílio. Que há mais seres além de mim, que há muitas pessoas valiosas e elas não se parecem comigo. Por que do se parecer comigo? Porque quando uma pessoa pensa igual a nós, ela recebe a nossa afeição. Se ela pensa melhor, nós automaticamente retiramos essa afeição, instintivamente. Mas quando a gente começar a melhorar, algumas pessoas vão passar a nos amar menos. E muitas vezes essas pessoas são as mais próximas. E também algumas vezes nós vamos fazer exatamente igual. Ah, mas a pessoa melhorou? Por isso mesmo, ela melhorou, deixou de ser igual a mim e logo ocorre a redução da afetividade. Então, nós temos de estar preparados para enfrentar e também preparados para não fazer o mesmo. A nossa dose de amor deve permanecer constante, mesmo que o outro mude para pior ou para melhor. Mesmo nesse exemplo que Jesus, nessa história que Jesus contou, sendo o samaritano, os antagonistas dos judeus. Ele simplesmente foi e auxiliou. Então, de quando nós estendermos a mão para auxiliar o outro, sem olhar, né? Sem olhar a quem estamos auxiliando. E quando nós temos essa oportunidade de praticar a caridade pura, simplesmente fazer por fazer, esse sentimento que nos envolve é o que os Espíritos nos dizem, que o bem melhor que faz é a nós mesmos. Mas esse sentimento, para alguns, assusta, ao ponto de nós encontrarmos desculpas para não auxiliar mais. Quantas vezes escutamos, eu não vou dar ração a esse cachorro, porque senão ele não vai sair aqui de casa. Eu não vou auxiliar mais aquela pessoa, porque ela vai fazer outra coisa com aquilo que eu vou auxiliar. Quando na verdade nós estamos colocando desculpa para não auxiliar. Já pensamos que quando nós auxiliarmos, vamos ter mais vontade de auxiliar? E é isso que acontece com essas pessoas que se permitem, que se envolvem por inteiro nessas atividades. E aí que elas criam instituições de auxílios. Muitas vezes chamamos de almas caridosas. O apóstolo Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 10, lá no finalzinho, ele nos traz a seguinte mensagem: reconhecê-los eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si.
Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertence. E ainda, a nossa reflexão de hoje, no capítulo 13, no item 10, que tem como título a caridade material e a caridade moral, é uma mensagem deixada pela irmã Rosária em 1860, ao qual ela nos traz esclarecimentos, não apenas essa caridade material que muito de nós conhecemos, mas ela também fala da caridade moral. E a mensagem, ela inicia com a seguinte frase: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco, auxiliai os infelizes o melhor que puderes. Daí para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem, na minha última existência, me fora dado servir. Amai, portanto, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai ou um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos. Desejo compreendais bem o que seja caridade moral, que todos podem praticar e que nada custa materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem uma às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas
que muitas vezes, erradamente, se supõe acima de vós, quando, na vida espírita, a única real, estão, não raro, muito abaixo. Constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porque não dar atenção ao mau proceder de outro é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que num momento se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes, e a qual a meu turno tem agora de implorar auxílio. Lembrai-vos que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai nos que sofrem e orai. É a mensagem deixada pela irmã Rosária, que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Era essa a reflexão que tínhamos para hoje. A parábola do bom samaritano. Um homem ia calmamente de Jerusalém para Jericó, sem saber que na estrada pela qual seguia havia salteadores. Os salteadores armaram uma emboscada e, quando o homem passou, o atacaram. Os bandidos o espancaram e roubaram tudo o que ele possuía. A surra foi tamanha que o homem ficou à beira da morte no meio da estrada deserta. Desceu então pelo mesmo caminho um sacerdote. Não quis ajudar o pobre homem, por isso fingiu não o ver e foi embora. Mais tarde, ali passou um homem de outra cidade. Também viu o pobre homem caído, mas teve medo de ajudar um estranho. Olhou para o lado oposto e seguiu sem ajudar. Depois apareceu um samaritano voltando de uma viagem. Vendo o homem à beira da morte, ficou com muita pena e o socorreu. Cuidou de suas feridas, deu-lhe um pouco de água e o colocou em cima de seu cavalo. Em pouco tempo, estavam seguros dentro de uma estalagem. No dia seguinte, tirou de sua bolsa 2 denários e, entregando-os ao dono da hospedaria, disse: Cuide bem dele. Tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual dos 3 homens dessa história fez o que é certo aos olhos de Deus? A resposta é simples: o bom samaritano. Afinal, sempre devemos ajudar o próximo, assim como gostaríamos que nos ajudassem. O bom samaritano, quem é, quem será o bom samaritano? O bom samaritano, o bom samaritano, quem é, quem será o bom samaritano? Quando alguém cai bem perto de você, qual reação que o outro vai merecer? Bem do seu lado, o que você vai fazer? Vai fingir que não vê, ou estender a mão,
e socorrer. O bom samaritano, o bom samaritano. Quem é? Quem será o bom samaritano? A todo momento nós podemos ajudar. É você que decide a quem auxilia. Na escola, na rua, em casa, em qualquer lugar. Vai fingir que não vê, ou estender a mão e socorrer. O bom samaritano, quem é? Quem será o bom samaritano? Quando alguém cai bem perto de você, qual reação que o outro vai merecer? Bem do seu lado, o que você vai fazer? Vai fazer o quê, hein? Vai fingir que não vê. Como não vê? Ou estender a mão e socorrer. A todo momento nós podemos ajudar. É você que decide a quem auxilia. Na escola, na rua, em casa, em qualquer lugar. E agora? Vai fingir que não vê, mas tá todo mundo vendo. Ou estender a mão e socorrer. O bom samaritano, o bom samaritano. Quem é? Quem será o bom samaritano? O bom samaritano, o bom samaritano.